E aí, beleza? Salve, salve! Se você não me conhece, muitíssimo prazer, sou Calvoso, estou por aqui direto. Olha só, hein? Vou te falar o seguinte, a crise tá batendo tanto na porta do Flu quanto na porta do Fla. Quem é que vai escolher ficar com essa bomba na mão? Mas antes, deixa eu te pedir um favorzinho, não se esquece de se inscrever aqui no canal, meter o dedo no like e obviamente compartilhar com seus amigos, afinal de contas, teu parceiro aqui precisa e muito da tua ajuda. Vem comigo até o final desse vídeo que você vai entender aonde eu quero chegar. Antes disso, deixa eu só te falar, hein? Futebol Interativo tá com uma baita promoção e você pode se inscrever agora lá no curso. Você quer, sonha trabalhar com comunicação esportiva? Não esquece, Futebol Interativo é o caminho mais fácil para você entrar no mercado de trabalho. Por que eu tô te falando isso? Além de lá ter um bando de curso bacana, maneiro demais, seja de jornalismo esportivo, marketing esportivo, análise de desempenho, entre tantos outros, cara, é isso mesmo, você vai lá, se inscreve, faz o curso, aprende tudo isso e ainda de quebra vai garantir uma vaga no mercado de trabalho. Isso mesmo, porque o Futebol Interativo é o único curso que te oferece uma oportunidade de fazer um estágio em um dos clubes, dos 40 afiliados espalhados pelo Brasil. E olha, eu tô falando de qualquer clube não, hein? Tem clube de Série A, inclusive. Cara, não perca tempo. Se você quer isso, tem isso em mente, corre e não perca essa oportunidade. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que eu te garanto, ó, 1000 de desconto. Vale muito a pena e depois você me agradece. Me agradece metendo o dedo no like, se inscrevendo no canal, que aí tá tudo certo, tá beleza? Mas vamos lá. Olha só, a fase do Flu realmente não tá legal, não tá boa, mas lá do outro lado, lá do lado do ninho do urubu, a coisa tá quente também, tá? Não vamos olhar só pro nosso umbigo, mas vamos olhar pro umbigo do lado de lá também. Clima lá tá tenso e quem esteve comigo durante a semana, eu conversei com um grande jogador do Flamengo. Tive junto de um grande jogador do Flamengo e nesse papo eu ouvi ele comentando, confidenciando que o clima no vestiário já não estava bom. E quem me conhece pessoalmente sabe que a gente já tinha conversado isso em off. E o que acontece? Esse grande jogador do Flamengo confidenciou o seguinte, falou que além do problema de vestiário, aquela coisa, tudo brotou ali com o relacionamento com o próprio Jorge Sampaoli. Ou seja, muita gente estranhando o estilo do argentino, que chega, não fala com ninguém, aquela marra toda que todo mundo já sabe, o histórico dele não é de hoje, é antigo. Não dá nem bom dia para a rapaziada, já vai chegando, não quer muito contato com o pessoal que trabalha com ele, só quer papo ali com a patota dele ali que trabalha junto com ele na comissão técnica e não dá papo nenhum para o jogador. Tem atleta que está estranhando isso. Obviamente, alguns fazem bico, já não estão tendo tantas oportunidades, alguns não estão gostando do tipo de treinamento. O que acaba de acontecer? Acaba acontecendo o jogador fazendo biquinho, o jogador jogando de má vontade, falta de empenho, seja no treinamento, seja no jogo. Quem trabalha no futebol sabe do que eu estou falando, tá? E aí o clima entre alguns atletas também já não é o mesmo de tempos atrás, então há sim essa divisão no elenco do Flamengo. Claro que ninguém é bobo, ninguém vai jogar para entregar resultado, ninguém vai jogar para perder. Afinal de contas, eles também sabem de que um mau resultado acarreta problema para eles. É torcida cobrando, é diretoria cobrando, é gente batendo na porta e principalmente o nome deles envolvido nessa situação. Então não estou falando que o Flamengo quer perder, não é isso. Mas eu estou falando que ninguém pode esperar o jogador dando aquela vontade a mais, um jogando pelo outro, um jogando pelo próprio treinador, que muitas vezes isso acontece. Então não esperem isso do Flamengo, isso é fato. Então a fase do Flamengo é desse nível. Agora, olhando para cá, olhando para o lado do Fluminense, o que acontece? O que a situação pede, o que a gente está vendo dentro de campo? Estou vendo fora de campo também, fora de campo principalmente. Muita gente surpresa, oh, meu Deus do céu, a fase do Fluminense é ruim, a fase do Fluminense está complicada. Alguém está surpreso com isso? Se você acompanha aqui o canal, não deve estar surpreso. Lembra lá no início de maio, quando o Fluminense ganhou do River Plate, a gente alcançou para mim ali o ápice, se foi planejado isso. Mérito total da comissão técnica, mas acho que calcularam um pouco cedo demais. Tá? Mas se foi calculado o ápice chegar no jogo contra o River Plate, palmas para vocês, que realmente aquela partida foi uma coisa impressionante, coisa de outro mundo, coisa de outro planeta, sensacional, atuação incrível. Depois dali, o Fluminense pegou o Vasco, empatou, mas é um clássico, a gente até releva. E o que aconteceu logo depois? Vou lembrar para você, tenho anotado aqui, dia 10 de maio, o Fluminense enfrentou o Cruzeiro
venceu por 2-0, mais uma boa partida do Fluminense jogando fora de casa. Mas nessa partida aconteceu uma coisa marcante e ruim, péssimo para o Fluminense, que foi a contusão do Alexander. Nesse jogo, o jogador teve que sair lesionado, um problema razoavelmente chato no joelho, teve que se tratar. Muita gente falando, não, isso aí vai passar, a gente consegue cobrir rapidinho. Eu falei, gente, cuidado. Alexander é um dos jogadores que o Fluminense não tem substituto. Não tem outro jogador para entrar no lugar dele. Então, eu cito tanto ele quanto o Arias, são dois jogadores que não têm jogadores com a mesma característica. E é fato isso. E os resultados estão mostrando isso. Se você analisar com calma, depois desse resultado aí, no dia 13 de maio, o Fluminense voltou a campo, enfrentou o fortíssimo, para não dizer o contrário, Cuiabá. No Maracanã, teve uma partida horrorosa, péssima, muito ruim, mas conseguiu o resultado porque o nível do adversário não era lá essas coisas, tá? 3 dias depois, lá vem o Fluminense de novo em campo, dessa vez 0-0 contra o Flamengo. Mais uma atuação muito abaixo, uma atuação muito ruim, e podemos sim dizer que o 0-0 foi a vitória do Fluminense, como a gente já inclusive citou aqui no canal, falamos que foi um 0-0 com vitória tricolor, tá? Não foi o amasso, como algumas pessoas da mídia falaram, mas sim, o Flamengo jogou melhor, teve um jogador a mais durante boa parte do tempo, o desgaste físico do Fluminense foi muito maior, então foi um 0-0 com sabor de vitória. Depois disso, no dia 20 de maio, ou seja, 4 dias depois, o Fluminense entrou em campo novamente e enfrentou o Botafogo, e aí sim, mais uma derrota para o currículo aí do time do Fernando Diniz. 1-0 para o Fogão, lá no Engenhão. Dia 25, subimos a montanha e fomos lá enfrentar o Strongest, lá na altitude de La Paz. E mais uma vez, mais um resultado negativo, 1-0 para os caras, porém com time reserva, com time misto. E na altitude você não dá para levar em consideração muita coisa. O aspecto técnico fica totalmente em segundo plano. Você tem que considerar sim a parte de vontade, a parte do físico, muitos fatores aí que são levados em conta nesse momento aí, tá? E aí, posteriormente, já no último domingo, no dia 28 de maio, 2-0 para o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. E aí você vai começar a escutar alguns torcedores dizendo tá tudo ruim, tá tudo muito ruim, tá tudo errado, nada presta. Ora bola, se você não prestou atenção no que a gente falou lá no início do mês, provavelmente é por isso que você tá tão surpreso. A gente vem comentando desde o início do mês. O Fluminense vai passar por um momento de turbulência, porque perdeu um jogador que não tem substituto. O Alexander é esse cara. Um garoto de 17 anos. É fato, um garoto de 17 anos, mas você não tem outro jogador que faça a função dele, seja tecnicamente, seja posicionalmente. Então é um jogador que cobre o Marcelo. Já cansei de falar isso aqui várias vezes. É um jogador que cobre o Marcelo, que permite que o Marcelo não se desgaste tanto fisicamente durante a partida e possa sair, possa ser poupado em alguns jogos. Ele faz essa saída de bola junto com o André ali de uma forma muito mais eficaz. Ele é um cara que consegue cobrir, inclusive o André, que de vez em quando gosta de avançar um pouco mais, ele consegue cobrir. Quem assiste o jogo dentro de campo sabe o que eu estou falando, entende o que eu estou falando. Então, é um jogador que se aproxima do Ganso, é um jogador que tabela com o Ganso, consegue fazer essa jogada fluir de uma forma mais natural e que tanto encantou a gente. É um jogador que dá fluidez, inclusive, para o Keno, quando o Keno está jogando. Para azar do Fluminense, aconteceram essas lesões todas ao mesmo tempo, tanto do Alexander quanto do Keno. São dois jogadores ali que são muito importantes taticamente e que estão fora já há um bom tempo. Há quem diga que o Keno possa voltar já contra o River Plate, que é uma boa notícia também. Mas focando aqui de novo nos próximos jogos, o que acontece? Houve sim essa ruptura. Porém, eu vou falar uma coisa para vocês. Mais uma vez, você é o patinho feio, você é o cara que vai contra a maré, que vai remar contra a tendência que está todo mundo falando. Pelo menos contra o Corinthians eu já vi alguma coisa melhorando no aspecto defensivo, pelo menos na parte lá atrás, houve sim uma organização melhor. E por que isso aconteceu? Por que eu enxerguei esse tipo de coisa? Pela entrada de quem? Do Martinelli. Martinelli, lembrando, ficou fora também por causa de lesão durante muito tempo. Entrou na partida contra o Botafogo no decorrer da partida. Jogou contra o Strongest lá em cima do morro, que é aquela partida que não dá para você levar em consideração muita coisa, mas entrou bem, inclusive. Foi um dos jogadores aí que se salvaram. E contra o Corinthians ele jogou também. Há quem diga que não, foi tudo horrível, foi tudo muito ruim. Gente, eu não enxergo dessa forma. Eu acho que a organização ali atrás já melhorou um pouco, tá? Por mais que o Fluminense tenha perdido, por mais que tenha sofrido 2 gols, a gente não pode olhar o resultado. Se for para ser comentarista de resultado, a gente pega o resultado do jogo aqui e lê.
Mas eu acho que taticamente, eu acho que houve sim essa evolução, melhorou o posicionamento, por exemplo, a saída do Lima dali, indo um pouco jogar mais avançado, próximo do Ganso, aliviou sim o posicionamento da defesa, deu uma certa organização. Claro, o resultado não veio, porque lá na frente as coisas não funcionaram. No primeiro tempo o time do Fluminense foi muito bem. O time do Fluminense funcionou, jogou, dominou a partida, mas bateu num outro problema. O desempenho do Cano caiu bastante. Não sei se por causa da ausência do Keno, e aí assim, a entrada do Lima nessa função obviamente muda muita coisa. Ele se aproxima muito mais do Ganso, e o Ganso tem que jogar para ele e para o Arias, e ao contrário do Keno, que é mais um jogador ofensivo. Então tudo isso e há sim o desgaste do Cano, que é um jogador que está jogando o tempo todo, é um jogador que está se expondo, jogando todas as partidas o tempo todo. Obviamente em algum momento ele vai cansar, em algum momento ele vai cair, e é o que está acontecendo. Jogador que passa 4 jogos, jogador como ele passa 4 jogos sem marcar, já começa a ficar nervoso. Então você viu que teve uma bola que ele pegou no meio campo e quis imitar aquele golaço que ele fez contra o Vasco, sem a menor necessidade. Então você vê que a ansiedade está começando a bater no Cano. Calma, cara, fica tranquilo, joga teu futebol que você vai resolver teu problema, tá? A gente sabe, sim, que o desgaste físico acontece. Eu aqui há muito tempo estou falando, vamos revezar, vamos preservar alguns jogadores, vamos testar outras formações em partidas que permitem esse tipo de situação, mas acontece que o Fernando Diniz é contra. Eu discordo dele nesse sentido, mas respeito totalmente. Então acontece o seguinte: é hora da torcida do Fluminense também não agir de forma intempestiva, de uma forma temperamental, começar a reclamar de tudo, nada presta, nada funciona, nada tá bom, tudo tá ruim. Então, não seja o gerador de mais uma crise. Entenda que é uma fase complicada, é uma fase ruim, que tende a terminar quanto antes. Vale lembrar que o Alexander, a previsão do departamento médico é que ele retorne no início de julho, e quando o departamento médico fala que é no início de julho, você pode contar que é um pouquinho antes, porque eles sempre dão uma esticadinha nesse prazo aí. Então a tendência, eu diria para você, que seria para o final de junho, ou seja, temos mais um mês aí de turbulência sem o Alexander. Mas por outro lado, o Keno vai voltar, por outro lado o Martinelli está se acertando ali na frente da zaga, junto com o André. Então a tendência é de que a pior fase já tenha passado. A tendência, se nada de novo acontecer, se o Arias ficar ali preservado fisicamente como ele vem demonstrando estar, a tendência é de que as coisas comecem a melhorar, e aí sim, um pouco mais para frente, as coisas voltem a ser como estavam acontecendo antigamente. E aí, torcida tricolor, mais uma vez eu vou lhe pedir, não seja uma ferramenta de crise. Ela tá doida para entrar, tá batendo na porta, tanto de Flamengo quanto de Fluminense. Quem for eliminado, certamente vai se abraçar com ela. Então, que não seja o tricolor, principalmente com a ajuda da sua torcida. Afinal de contas, essa temporada promete e muito, promete bons resultados, mas ninguém pode ajudar a crise a se instalar nas Laranjeiras ou até mesmo lá no Ninho do Urubu, falando lá agora como torcedor do Flamengo. Então, quem deseja comemorar, celebrar uma boa temporada do Fluminense, como é o meu caso, como eu acho que tem condição para isso, dá um voto de confiança, espera um pouquinho mais, não perca a paciência, por mais que o torcedor seja passional. Então, o que você acha? Se você concorda comigo, não se esquece de meter o dedo no like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com seus companheiros, com seus amigos. Se você discorda, comenta aqui, troca uma ideia, mas o importante é que a gente possa sim fazer essa troca de ideias aqui. Afinal de contas, está sendo bem bacana, a galera está trocando ideia aqui, está sendo bem legal, estou curtindo demais e conto cada vez mais com a sua participação. Tá, beleza? Não esquece de meter o like aí e vamos junto. Até a próxima. Tchau, tchau.